Fernanda, se você quiser começar a gravar, é porque eu não consigo ver. Se você iniciou, pode só me sinalizar? Eu acho que iniciou, professor. Tá aparecendo aqui, que tá gravando. Tá, obrigado, Felipe. Então, bom dia, né? Na verdade, meu nome é Fernando. Essa sessão que eu vou apresentar hoje, ela fez parte, de um evento de controvérsias que teve no Congresso Brasileiro agora recentemente, em Brasília, e eu fui responsável por defender aí essa possibilidade do uso da azacitidina associada ao venetoclax para esses pacientes que têm entre 50 e 65 anos, se isso poderia substituir. A pergunta é, se substitui o 7 mais 3, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esses são meus conflitos de interesse. A gente sabe que a leucemia mieloide aguda é uma doença primariamente de pacientes idosos, né? Então, a mediana de idade desses pacientes é de 68 anos ao diagnóstico. Então, isso é uma coisa que já acende um sinal de alerta, no sentido de que muitos desses doentes acabam não tendo perfil para tratamento. Isso é uma verdade, assim, muito contundente na nossa realidade, principalmente, né? Então, a gente sabe disso, a fragilidade desses pacientes. E o tratamento padrão que é utilizado com quimioterapia e consolidação com quimioterapia e transplante, que é uma, seria o ideal quando a gente consegue fazer. Entretanto, às vezes a idade avançada, a coexistência de comorbidades, né, a incidência, principalmente de um maior número de alterações genéticas desfavoráveis, a idade mais avançada desses pacientes torna esses pacientes inelegíveis, né? E aí você acaba tendo realmente uma doença refratária, né? Mesmo a uma terapia standard. E isso trouxe aí uma discussão sobre tratamentos alternativos, né? E realmente, classicamente, a gente tem aí os hipometilantes, né? Principalmente a azacitidina ou a adestabina, como possibilidade de tratamento, e com resultados, quando usado isoladamente, não são resultados comparáveis, né, à quimioterapia. E mesmo a astarabina em baixa dose, que a gente usou muito, usou ainda, usa um pouco, mas usava demais no passado, porque muitas vezes a gente não tinha nenhuma alternativa. Ela foi de alguma maneira se consolidando associada a outros medicamentos. A gente vai falar um pouquinho ao longo dessa exposição. E como eu comentei, esse é um estudo, é um trabalho de 2015, é um estudo de fase 3 em que ele compara a azacitidina com o tratamento convencional em pacientes idosos com diagnóstico de leucemia mieloide aguda, e ainda naquele conceito de maior que 30% de blast, né? Que era um conceito mais antigo, né? E claramente a gente vê que esses doentes com mieloide aguda não tratados até 65 anos, com monoterapia, foram associados a uma incidência de remissão muito baixa, somente de 30% ou menos, e uma sobrevida de menos de um ano. Então, quer dizer, a despeito de a azacitidina ter uma ação, uma importância, ela isoladamente ainda não era a melhor opção. Então precisávamos aprimorar isso. Então é isso que foi se buscar ao longo dos anos aí nas terapias. E aí surge uma família de proteínas, né, que é a B-cell linfoma tube, que é o chamado BCL2, que é uma família de proteínas muito importante na questão da resposta apoptótica, né, em termos principalmente a nível de mitocondrial. E sabe que o aumento da expressão da família do BCL2, ele ocorre nos blastos, né, leucêmicos, mieloides, tá? E o fato dele estar presente e essa expressão nas células da mieloide aguda em níveis bem elevados, é, a, podem, tornam isso uma perspectiva de alvo, e a sua presença
ela não, se não tem nada que possa combater isso, especificamente direcionado, daí assim, a amplitude, né, digamos assim, do venetoclax, a gente usa venetoclax não só para mieloide aguda, mas usa para leucemia linfóide crônica, por exemplo, né, e eventualmente até em outros esquemas de tratamento. Então é uma droga que tem uma, digamos assim, uma versatilidade muito grande, né? Por conta desse seu alvo, né? Que é um alvo, uma família muito frequente aí, até nos linfomas. Então, o venetoclax, ele é uma molécula seletiva, né? Que inibe o BCL2 e induzindo a apoptose, quer dizer, a morte celular, em células malignas. É isso em resumo, tá? A ação do venetoclax. Entretanto, também isoladamente, ele tem uma ação muito modesta. Por quê? A gente precisa compreender essas doenças como doenças de patógenas múltiplas. Daí a sua complexidade, daí a sua dificuldade. E cada vez mais a gente vai conhecendo, evoluindo. A própria azacitidina, na década de 60, entre 60 e 70, ela também foi discutida e depois ela é uma droga que foi, de certa forma, abandonada e depois volta, já nos inícios dos anos 2000 como uma nova perspectiva. Então, isoladamente também não é uma boa opção. Porém, quando se associa o venetoclax, a azacitidina ou mesmo aquele velho e bom Aracem em baixas doses, porque é uma droga extremamente barata, né, acessível, ainda, graças a Deus, ele mostra que essa combinação, em estudos de fase 3, ela é uma combinação eficiente, tá? Mostrando, levando à apoptose, né, da célula neoplásica, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de dois estudos e vai mostrar até um pouquinho a experiência nossa também do Hospital Universitário, com o Vialia, que é a associação com azacitidina, venetoclax com acidina, ou mesmo Vialis-C, que é a associação com Aracê em baixas doses. E aí esse estudo é um estudo de 2020, que é um estudo muito importante, porque ele foi um estudo randomizado, né, de fase 3, em que ele associou asas de venetoclax em pacientes com mieloide aguda previamente, não tratados previamente, quer dizer, virgem de tratamento. Então ele colocou, a princípio eram doentes com LMA, inelegíveis para fazer o famoso 7+3, que vocês que estão aí na enfermaria sabem, né, que é o Aracê associado a Down, né, ou mesmo a idarubicina, para quem tem mais facilidade. No nosso serviço, a gente geralmente deixa a idarubicina para os protocolos de promielocítica, mas é também uma possibilidade. E aí ele randomizou 280, é uma randomização chamada 2 para 1, né? Então, o número de doentes que tratou foi 286, tratou venetoclax 400 miligramas oral diário D1 a D28, com a azacitidina 75 miligramas por metro quadrado subcutânea ou intravenosa, que a gente não usa aqui, diariamente, do D1 ao D+7. E o outro grupo usava um placebo, né? Não usava o veneto, e usava a asa na mesma dose, desses pacientes. E esse tratamento ele foi feito a cada 28 dias e ele era mantido até a progressão da doença, uma toxicidade inaceitável, ou mesmo que o doente desistisse de participar do tratamento. Teve como objetivo primário, de ponte primária, a sobrevida global e também saber o percentual de pessoas em remissão completa ou mesmo em remissão, em remissão, mas sem uma resposta hematológica completa. E alguns vários endpoints secundários, tais como independência transfusional, ou mesmo respostas parciais, e a sobrevida livre de progressão, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando se compara claramente, tá? O uso da azacitidina com o veneto,
ela é superior, e vocês podem ver nessa curva, tá? Com a sobrevida mediana de 14,7 meses para o grupo da asa com veneto, associado quando comparado a 9,6 meses no grupo controle. Parece pouco, mas não é, tá? Isso tem um impacto, né? E isso tem um P estatisticamente significante e traz aí realmente uma luz, uma perspectiva para nós. Eu acho que na nossa discussão a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas nós que sentimos na pele a dificuldade de tratar esses doentes mais idosos, e para nós, assim, 50 anos é já uma faixa limite, porque a gente trata uma população muito sofrida e muitas vezes é muito difícil a compreensão para quem mora, por exemplo, na Alemanha ou mora em países desenvolvidos, que tem uma realidade absolutamente distinta de tratar um agricultor que mora no interior do Ceará. E é essa população que a gente trata, essa população que a gente recebe. E cabe a nós nos adequarmos claramente ao tipo de doente que a gente trata, porque eu não posso aplicar aqui no Ceará um tratamento que se adequa a um indivíduo que mora na Escandinávia. Então a gente tem a obrigação de adequar nosso tratamento. Daí a complexidade dessa discussão que não pode ser tirada da nossa realidade, tá? E aí, quando se discute, por exemplo, o tempo de resposta, né? E o índice de resposta desses pacientes, de fato, há uma superioridade, né? Em termos de tempo de resposta, quando você compara a remissão completa, em média de meses, é 1,3 meses para a venetoclax mais a acitidina, com 2,8 meses quando você usa a acitidina isoladamente com o placebo, tá? Então, e com uma superioridade absurda, né? O índice de remissão completa é de 66,4% nos pacientes que receberam a asa com veneto, e remissão completa de 36,7% nesse grupo, comparado a 17,9% no grupo controle. E a duração da remissão em torno de 17,5 meses, quando comparado com 3,3 meses. Eu queria chamar a atenção aqui de um ponto, pessoal, que assim, é muito importante que a gente possa tratar esses pacientes, mas esse tratamento, por melhor que seja, com essa superioridade, etc e tal, se você não conseguir levar esse doente para o transplante, ele vai recair. Então, o modelo ideal é você conseguir, mesmo naquele indivíduo frágil, melhorar a condição dele e tentar fazer que isso seja uma ponte para o transplante de medula óssea. Porque na acididina isolada, por volta de 3 anos, não tem nenhum doente vivo em alguns estudos, tá? Então, isso é preciso estar no nosso radar, porque há uma zona de conforto, né, de acomodação. Eu, sinceramente nem critico, mas de todo modo a gente tem o papel de alertar que isso não é a melhor conduta, porque para o tratamento ser mais eficiente, eu preciso ter na jornada desse doente uma possibilidade de realizar transplante, e aí depende de uma série de outros fatores, tá? Ter o doador, ter o leito, tá onde ele está, etc e tal. Outra coisa muito importante é a independência transfusional desses doentes, em torno aí de 8 semanas e 2 meses, aproximadamente. Ela é maior quando você utiliza o venetoclax e a acidina, e isso muda o prognóstico, porque transfusão de sangue em grande quantidade, ela imuniza esse indivíduo, e sangue a gente só deve dar, transfundir quando de fato há uma necessidade, se precisa, e naturalmente as pessoas, quanto mais transfusão tomam, mais elas aceleram o seu processo de morte, digamos assim, de complicações, né, e óbito por outras complicações. Outra coisa importante é em termos de eventos adversos, né? Ambos têm aí tanto eventos adversos gastrointestinais como hematológicos, mas a maior frequência de neutropenia, tá? Neutropenia febril é no grupo que faz asa com veneto, que faz duas drogas, né? E uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a usar essa medicação e essa combinação é que primeiro existe claramente doentes que respondem mais rápido, às vezes em 30 dias você faz um ciclo, o cara já limpa a medula, já não tem mais nada.
Outros precisam aí de 3, 4 ciclos, que é a mediana, e vai ter sempre aqueles que não respondem de forma nenhuma. Mas, sem dúvida nenhuma, isso jogou uma luz de perspectiva para tratar pacientes que a gente não conseguia tratar anteriormente, né? Eventualmente, doente com 70 anos, até um pouquinho mais. Agora mesmo a gente está com um doente com 72 anos, que a gente está fazendo e que fez um ciclo só que foi, acho que, low-dose Aracê com Veneto e respondeu, ficou com DRM negativo, né, DRM indetectável, melhor falando, né, e já está fazendo o seu segundo ciclo e a gente está buscando, já tem um doador, se não me engano, aplo, e a gente está tentando seguir com o transplante dele. Tá? Aqui é um estudo de vida real, também é mostrando que houve essa superioridade do venetoclax mais acidina comparado ao placebo. E uma coisa que chama muita atenção é que quanto mais profunda a resposta, que é essa curva verde aqui, onde você tem uma doença residual mensurável menor que 10 a menos 3, você vai ter uma resposta superior. Se a doença residual mensurável é maior ou igual a 10 a menos 3, a resposta é um pouco inferior. E quando você compara certamente com placebo, aqui não seria diferente, né? Com placebo e asa, também no mesmo, tem a mesma magnitude aí da importância da doença residual mensurável em termos de resposta e sobrevida. Outro ponto importante é que esses pacientes que obtêm uma remissão completa, né, ou mesmo remissão completa, mas não sem recuperação hematológica completa, eles são pacientes que, na maioria das vezes, receberam aí aproximadamente 6 ciclos, né, e que chega a 76,4%. Tá? Então, na verdade, o VIALE-A, que é essa associação ASA-Veneto, ela demonstra um risco favorável, né, em termos de benefícios para esses doentes que são inelegíveis para quimioterapia intensiva devido à idade ou mesmo à comorbidade. Tem dois pontos que são muito importantes e que eu ressaltei muito nessa discussão que a gente teve lá em Brasília, porque são duas realidades muito claras, né? As comorbidades dos nossos pacientes, que a gente, na maioria das vezes, utiliza a avaliação geriátrica ampla, e a questão das infecções no nosso país, que são diferentes dos outros países desenvolvidos, né? Aqui a gente tem uma incidência muito grande de bactéria multiresistente e isso impacta muito. Não é infrequente você ver esses doentes mais frágeis que fazem indução com 7+3 e vão a óbito por infecção. Eu sei que é muito difícil, assim, não para nós, né, mas para quem está de fora, visualizar isso, tá? Mas para a gente isso é uma realidade muito clara. Aqui é o VLC, que é a associação do Veneto com o Aracê em baixas doses. O Aracê tem pelo SUS, né? O Veneto a gente só tem porque a gente recebe doações, então não é uma coisa padronizada, mas a gente, graças a Deus, tem recebido e é importante porque para nós é uma alternativa, tem independência transfusional e quando você compara, né, o tratamento somente com Aracê em baixas doses, no caso aqui é a droga padrão, que eventualmente a gente usa e usou muito ao longo da vida, isso que é importante dizer, porque era o que nós tínhamos há 20 anos atrás, tá? E isso mudou bastante, né? O acesso aos tratamentos ele vem mudando muito, né? Então, houve uma evolução muito grande, principalmente da compreensão da parte genética molecular e da parte imunológica dessas doenças, tá? E essa sobrevida desses pacientes que recebem Veneto com Aracem em baixa dose é de 8,4 meses, comparado a 4,1 meses nos que recebem Aracem somente. Então, isso também tem uma significância estatística. E aqui eu estou trazendo os trabalhos do que a gente tem desenvolvido no nosso serviço, tá? Então, esse é um trabalho do Gustavo. Gustavo, imagino que ele esteja aí, ele não estava R2, a gente. Esse é o trabalho dele, que ele está desenvolvendo. Ele está avaliando o tratamento de pacientes. Agora aqui nós incluímos também mielodisplasia, tá? Para a associação, né, com Veneto e avaliando
a parte clínica, a resposta terapêutica, a possibilidade desses doentes irem para o transplante, né, principalmente na mielodisplasia de alto risco e na mieloide aguda. Tá? Então, foram 24 pacientes, 18 é mieloide aguda, 6 mielodisplasia. Esse estudo ainda está em andamento, mas caminha para o fechamento, né? Há um leve predomínio do sexo feminino, tá? A idade variando de 37 a 81 anos. Isso é importante porque é uma mediana de 65 anos, mas observem que a gente está falando de dois extremos, né? Nós estamos falando de pessoas de 37 anos que não puderam fazer 7+3, que, pasmem, isso é uma realidade nossa, tá? Então é quase inacreditável, mas isso é verdadeiro, tá? A gente tem em torno aí de 20% desses pacientes que, por fragilidade, não conseguem fazer quimioterapia intensiva, não conseguem ir para um transplante de medula óssea, e 81 anos que seria uma pessoa que, de outro modo, não trataria, né? Então é muito interessante que a gente tenha essa opção, né? Eu costumo dizer que quanto mais opções de tratamento o paciente tem, melhor para ele, né? E esses doentes fizeram em torno de um a 10 ciclos, uma mediana de 2,5 ciclos. Desses pacientes, houve remissão completa em 7 pacientes, tá? Uma mediana de um ciclo para remissão completa, é interessante isso. E houve um doente que demorou um pouco mais, que precisou de 4 ciclos, era displasia com excesso de blastos, tipo 2. Desses doentes com mieloide aguda, tem uma subanálise, somente 6 obtiveram remissão completa, tá? Nenhum deles conseguiu ir para o transplante, tá? É interessante porque desses 6 que obtiveram remissão completa, 4 por fragilidade, tá? Que não podiam, então se você leva um doente frágil na avaliação geriátrica, isso é um dado objetivo, a gente faz isso de rotina, é obrigatório, tá? A gente pode piorar mais a vida do doente e ele tem um óbito e nem sair do transplante. E tiveram 2 que tiveram uma recaída precoce, né? E 4 pacientes foram inelegíveis por fragilidade mesmo, tá? Que são as curvas do trabalho do Gustavo. Inicialmente foram 24 pacientes, mostrando aí a sobrevida em torno aí de 50% em 3 anos, né? Na sobrevida de 49%, melhor dizendo, em um ano, e elas em 3 anos de 25%. E quando comparou-se, né, os pacientes com mieloide aguda e mielodisplasia, houve uma melhora da mielodisplasia em relação, melhor resposta da mielodisplasia em relação à mieloide aguda, isso muito provavelmente com significância, muito provavelmente tem a ver com o fato do indivíduo com mielodisplasia ainda não estar com a doença francamente instalada, né, e não tem uma transformação, essa transformação. Isso tem um valor, pessoal, a despeito de ser um N pequeno, mas na literatura tem muito pouco estudo com isso, tá? E na América Latina, pouquíssimos. Tá? Na verdade, faço parte de um grupo que a gente tem uma análise aí de vários países da América Latina que chegou a ter 70 casos só de mielodisplasia, mas que a gente ainda nem, não publicou isso. E tem uma contribuição nossa do Hospital Universitário também. Tá? Então, a média de sobrevida dessa corte foi de 330 dias e houve significativamente uma melhora dos pacientes, como eu comentei, com meia displasia comparado com 1.129 dias comparado a 304 dias, com estatisticamente significante na mieloide aguda. E aí aqui é mostrando que quando a gente consegue usar o venetoclax associado à azacitidina há uma superioridade também ao Aracem em baixas doses, tá? Com significância estatística. Isso também é outro dado nosso, mas que tem valor, e isso a literatura confirma, isso tem reprodutibilidade, tá? E aqui já é um trabalho do Hércules. O Hércules é um ex-residente, egresso do nosso serviço, mas que hoje é mestrando, tá, sobre a nossa orientação.
O Ecos tem trabalhado com leucemia mieloide aguda e tem feito um trabalho muito bom, porque a gente tem olhado os últimos anos, os últimos 5 anos do nosso serviço, e aí nós fizemos um recorte, dos pacientes com 60 anos ou mais de 60 anos, de acordo com o protocolo utilizado. Então, olha que interessante, a curva desses pacientes maior ou igual a 60 anos, a curva verde, ela é dos pacientes que fizeram tratamento, foram inicialmente aqui, é, 27 pacientes, tá? E a curva verde são os doentes que fizeram tratamento em baixa intensidade, foram 6. Essa curva rosa é dos pacientes que fizeram aquela quimioterapia intensiva, foram 14, tá? E 7 pacientes fizeram apenas terapia de suporte, não conseguiram nem fazer nenhum tipo de tratamento, tá? Infelizmente isso existe, tá? Doentes que chegam muito graves, doentes que chegam infectados, que demoram a chegar, às vezes eles chegam com performance status tão ruim que a gente não consegue tratar. E aí, claramente, nessa análise, com significância estatística, aqueles doentes com essa faixa etária que a gente conseguiu fazer um tratamento menos intensivo, e aí Evidase e Veneto, a low-dose Aracea e Veneto, tiveram uma superioridade. Quando a gente amplia isso para os pacientes acima de 50 anos, tá? Muita gente pode achar um exagero, mas não é. O europeu ele tem um ponto de corte em 50 anos e o americano tem um ponto de corte em 60. Mas para nós eu acho que 50 tá mais perto da nossa realidade, tá? E na sobrevida de 1 ano que nós conseguimos olhar, isso se repete. Então já é um N maior, né? Então a curva verde são 16 pacientes, tá? Essa curva rosa são 22, mais inferior, com significância estatística e com a terapia de suporte são os mesmos 7 pacientes que eu comentei anteriormente. Aqui eu trago um recorte, isso é extremamente novo, mostrando que na medicina, a medicina é uma frase feita, mas é uma frase que cabe. É uma ciência de verdades muito passageiras. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente faz. A gente precisa ter muita humildade e muita compreensão de que isso é uma ciência em movimento, é dinâmica, entendeu? Então, é preciso, porque esse mês passado publicaram esse trabalho, mostrando um trabalho muito bem feito, extremamente bem feito, mostrando que se você tinha as alterações genéticas da família Ras, NRAS, KRAS, o FLT3 e TD, que é o FMS-like tirosinoquinase, e o mesmo TP53, que é o guardião do genoma, ou uma diferenciação monocítica, que esse indivíduo tem uma tendência a ter uma maior resistência ao venetoclax. E é exatamente aí onde o venetoclax não funciona muito bem. Então, isso é uma coisa bem nova e que serve de alerta para nós todos, tá? Por último, eu queria citar um trabalho que é um trabalho multicêntrico do Registro Brasileiro de Transplante de Medula Óssea, em parceria com o CIBMTR, que nós publicamos esse ano. É um trabalho que ele expressa um pouco da nossa batalha em ampliar o transplante no nosso país até 75 anos e mostrar que é possível, tá, transplantar pacientes maiores de 60 anos, desde que esses doentes tenham uma avaliação geriátrica adequada. Então, em 2012, o percentual de transplantes acima de 60 anos ele era em torno da nossa população brasileira, em torno de 3,2%. Em 2020, nós conseguimos uma lei de aprovação que não era a idade cronológica que ia definir o transplante, que ia até os 75 anos e que quem ia definir era a avaliação geriátrica ampla, pelas razões que eu já falei anteriormente aqui. E nós passamos em 2023 para 16%. E foi essa população que a gente analisou como um todo. Então, a principal indicação é leucemia mieloide aguda, isso não é só no Brasil, é no mundo todo, tá? Então, o transplante alogênico, no qual o autólogo é mieloma múltiplo.
e na nossa população correspondia a 52% dos casos. Nós obtivemos a sobrevida global em 12 meses, 53% desses pacientes, e não houve uma diferença se era mielodisplasia, se era mieloide aguda ou doenças mieloproliferativas outras, como mieloide crônica, mielofibrose, essas outras doenças mieloproliferativas que a gente também transplanta, ou mesmo a chamada SMD, barra SMP, que é uma doença que fica entre a mielodisplasia e as outras mieloproliferativas crônicas. Um dado muito importante do nosso trabalho é que, quando a gente olhou a sobrevida global desses pacientes, houve uma menor sobrevida nos pacientes que estavam fazendo transplante haploidêntico, que é aquela modalidade de transplante que o doador é familiar, mas não é totalmente compatível. Ou mesmo doadores fora da família, mas que tinham alguma alteração no HLA, nos seus alelos, e que a gente chama de mismatch, não era 100%, porque você pode ter um doador fora da família e que ele seja uma compatibilidade que a gente chama 10 em 10. Então, 5 HLA, 5 alelos do doador são iguais a 5 alelos do receptor, e a gente chama compatibilidade 10 em 10, ou idealmente, se que é mais na família, você achar um 12 em 12, são 6 pareado com 6. Mas isso joga luz e chama como alerta de que o transplante haploidêntico precisa ser feito com muito cuidado, porque o processo de reconstrução imune do haploidêntico ele é muito complexo, tem muitas reativações virais e, como eu disse a vocês inicialmente, a grande causa de mortalidade até 100 dias no Brasil é a infecção, que é uma coisa que a gente precisa tentar mudar. E nessa população acima de 60 anos, ela é também, depois dos 100 dias, a principal causa de mortalidade é a infecção. E como você tem mais infecção no haploidêntico, então provavelmente está associado a uma maior mortalidade. Aqui também a gente analisou quem usou sangue de cordão umbilical e placentário. E aí, certamente os resultados foram inferiores. O hazard ratio do haploidêntico foi 2,35, e o do cordão muito mais alto, 4,68, a razão de risco, né? E em termos de, na verdade, do cordão, o cordão praticamente não existe mais no Brasil, é raríssimo. No ano passado, acho que tiveram, acho que, não sei se chegou a 10, não chegou a 10 transplantes, no ano passado, 2024. Aí ele vem, hoje em dia a gente usa muito pouco, porque é uma fonte de célula muito complexa, com muitas complicações e tem alguns países que usam muito, como o Japão ainda usa muito, por uma peculiaridade da população de lá, mas no Brasil não. Eu queria concluir dizendo que o venetoclax ele mostrou ser eficiente, seguro e manejável, né, com um follow-up aí de 43,2 meses em pacientes inelegíveis à quimioterapia intensiva. A associação do veneto com a azacitidina induz altos índices de remissão, de resposta, dando a possibilidade de um controle e uma remissão da doença, né? O venetoclax demonstra uma superioridade consistente na sobrevida global, isso mostrando uma eficácia ao longo dos tempos, né? Entretanto, se esse doente não vai para o transplante, mesmo esses doentes idosos, né, isso piora muito o prognóstico desses doentes. E a gente sabe que na mieloide aguda, o VIALE-A mostrou ser superior ao VIALE-C, principalmente na nossa pequena casuística, mas que muito me orgulha, porque é muito importante a gente saber os nossos dados, né? Porque afinal de contas a gente vive aqui e trata os doentes aqui. E viver cada vez mais e melhor é uma realidade para os pacientes de uma idade mais avançada, né? E a nossa obrigação tentar tratar esses pacientes. Quem é médico e acha que não vai tratar pacientes acima de 60 anos, tá? Principalmente com neoplasias, precisa estar atento, porque 65% das neoplasias ocorrem após os 60 anos. Então, nós precisamos aí cada vez mais aprimorar a condução desses doentes. Na verdade, eu aqui aproveito para fazer um convite a todos. Próximo ano, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula comemora 30 anos e a gente vai comemorar nessa belíssima cidade que é Salvador, no centro de 19 a 22 de agosto. Todos estão convidados
E aí agora eu vou parar de compartilhar, agradecer a vocês, obrigado, e a gente tem aí um tempo bom para discussão. É, eu queria saber quem tem alguma pergunta, algum comentário, tá aberto aí para vocês, pessoal. Não sei se o Gustavo tá aí. Gustavo quer falar do seu trabalho, Gustavo? Eu não estou conseguindo ver. Ele Professor, o tá Gustavo nas... tá no letivo esse mês, acho que ele não deve ter Ah, conseguido. então ele não está aí, pronto. Então, infelizmente. Mas, Felipe, já que você está aí, você foi eleito. Tá? Fazer os comentários, as perguntas. Professor, bom dia, né? Parabenizar bastante a aula. Como comentou, né? Esse perfil de paciente é o nosso público, né? Então, a grande parte dos pacientes que a gente trata com LMA estão nessa faixa etária que você comentou, né? Acima dos 50 anos. E a gente vê na prática, né, que existe realmente uma heterogeneidade muito grande em relação ao status clínico desses pacientes, né? Então, muitos pacientes jovens, né, que têm fragilidades associadas principalmente a condições sociais, né, e comorbidades, e pacientes mais idosos que por fatores diversos acabam que têm um status clínico é, melhor, né? Então, realmente a gente tem que pensar nessas estratégias alternativas, né? A gente vê realmente a associação do Vidases com o venetoclax é bem tolerada, né? E induz remissão em grande parte dos pacientes. Principalmente quando a gente consegue o uso do hipometilante, né? A gente acaba que na nossa realidade muitas vezes tem que começar com sarabina em baixas doses, que tem uma resposta é, pior, né? Tem um comparativo, mas a gente vê na prática, né? Nos estudos. E eu acho que o grande desafio para a gente é a gente definir aquele paciente jovem que a gente não vai levar para a indução de alta intensidade, né? Então, para isso, a gente tem que usar as ferramentas, né, de avaliação de fragilidade e, inclusive, no futuro, né, até o senhor trouxe esse trabalho mais recente, a questão de estratificação de risco específico do paciente, né, que pode predizer ou não a resposta a determinada estratégia. Então, eu acho que a gente conseguindo definir melhor tanto o risco molecular dos pacientes, né, como o risco em relação às comorbidades, a gente vai conseguir ter melhor resposta, né, e fazer uma definição mais segura. Mas acho que a principal mensagem é essa que o senhor trouxe, né, da gente ter tranquilidade para fazer essa estratificação de forma correta para definir a melhor estratégia de forma individual para cada paciente. Sem dúvida, Felipe. Eu acho que é exatamente essa linha de raciocínio. Eu queria então ouvir a Emanuele. Por favor, Emanuele. Bom dia, professor. Primeiramente, parabéns, não só pela aula, mas pelo trabalho que o senhor faz aqui no HU mesmo. Mês passado, eu tive no centro fora, né? Fui fazer letiva em outro local. E aí, toda vida que a gente atendia um paciente mais idoso com LMA, já era contraindicado o transplante. E aí, todas as vezes que a gente atendia, eu ficava, mas por que não vai transplantar? Já tem avaliação geriátrica? Como é que foi feita essa avaliação? Por que que não vai? E aí eu percebi que realmente é um trabalho muito do nosso centro mesmo, de transplantar esses pacientes mais idosos, de ter um olhar mais cuidadoso, mais individualizado. Que é como o senhor comentou, né? As nossas verdades, elas são muito transitórias. E se a gente não estiver reavaliando sempre o que é que a gente está fazendo no nosso serviço, a gente não presta a melhor assistência aos pacientes. E foi o que eu percebi de muito diferencial do nosso serviço, de a gente avaliar esses pacientes de maneira muito particular e entender se eles podem ou não podem ir para o transplante, não só pela idade, mas pelo conjunto de fatores deles. E acho que outro ponto que o senhor tocou na aula muito importante também, esse trabalho novo sobre o venetoclax, né? A questão de ter pontos que fazem com que a gente veja que ele não vai tão bem o tratamento. E aí avaliar também que são pontos que não vão bem no 7+3 também, né? A diferenciação monocítica, por exemplo, vai pior no 7+3, como vai pior no veneto. E aí, eu não sei se o senhor já tem trabalhos comparando a taxa de refratariedade nos dois, porque lá ele coloca que vai ruim, né, em comparação às outras leucemias sem esse tipo de diferenciação, mas não sei se entre o 7+3 e o Vidase e Veneto a gente já teria essa comparação. Se tiver, o senhor puder comentar para a gente, agradeço também.
Obrigado, Emanuele. São duas coisas que você colocou que são importantes, né? Assim, você conseguir desenvolver um trabalho dentro do sistema público, em que você inclui esses pacientes, isso é algo que a gente tem tentado já desde 2013, né? Então a gente vem trabalhando e com outros serviços e também em parcerias com o Einstein, com o Jaú, com mais ou menos essa filosofia. A linhagem monocítica, ela por si só, ela é sempre adversa, sempre, sempre. Então, a antiga classificação, né, Fábio, com a mielomonocítica, o mesmo a monocítica, a monoblástica, ela, você já sabe que ali você vai estar diante de uma doença mais grave, mais agressiva, uma indução mais difícil, com muitas vezes insuficiência renal pela lisozimúria, necessidade às vezes de diálise. Então, quando a gente consegue obter uma remissão nesses doentes, o ideal é que a gente possa, eh, de alguma forma, poder ser o mais eficiente possível em termos de condução. Eu não sei se você prestou atenção, mas ali eu comentei que são a associação da família Haas, né, que é o N-Haas e o K-Haas, e mesmo a mutação do FLT3. A mutação do FLT3, a gente sabe que ela é uma coisa à parte, né? Então, o venetoclax de fato não é eficiente. Na verdade, o tratamento, ele é um tratamento que precisa a gente ter acesso a midostaurin em primeira linha, né, ou mesmo recidivado refratário a gilteritinib, ou então alquizartinib, que é uma outra opção, inclusive a gente participou de alguns estudos, está participando também, e com a possibilidade de que é uma terapia-alvo mais direcionada. E o P53, ele é um desafio em todas as doenças, né? Independente de ser monocítico ou não ser monocítica, porque quando tem mutação do P53, e se for com a frequência de variação alélica muito alta, nem transplante de medula óssea resolve, né? Então, você tem que considerar que costuma estar associado a cariótipo complexo, ao cariótipo monossomal ou mesmo fibrose de medula óssea. A gente, quando tem essa tríade, a gente inclusive publicou a nossa população. Em 2017, as mielodisplasias, mesmo de baixo risco que tinham essas alterações, evoluíam mal. E isso é um dado bem interessante e aí, em termos de tratamento, uma opção interessante é a destabina, mas muito mais como porque ela é a única droga ainda hoje disponível que consegue negativar um pouco o P53, mas que é transitório, não é mantido, e você talvez tenha que pegar esse intervalo para levar esse indivíduo para o transplante. Tem ainda, no caso do P53, você tentou estudos com APR-246, que é uma droga que transforma a mutação do P53 em mutação selvagem, wild, né? Wild. E aí, na verdade, ela falhou em fase 3, então foi abandonada a princípio, até onde eu sei. E agora tem uma coisa interessante do P53, é, é uma inter-relação que ele tem com aquele MDM2, que é o Minute Double Minute Double Mind 2, em que tem uma droga que é anti-MDM2, que já está sendo testada em tumores sólidos, principalmente colangiocarcinoma, e que é também uma doença muito, muito agressiva, mas que estão começando alguns estudos em hematologia. Então, acho que a gente talvez, espero que a gente tenha uma chance aí de poder, pelo menos, melhorar, porque hoje a mutação do P53 ela é, por si só, adversa. Então, acho que são essas considerações. Eu queria, então, ouvir a Carla.
Oi, professor, bom dia. Bom dia, Carlos. Parabéns pela aula. Obrigado. Eu acho que é isso que o Felipe e a Manu já pontuou, né? Eu acho que é importante a gente sempre avaliar o perfil do paciente, né? Fazer a escala geriátrica ampla. Como o senhor falou também na leucemia mieloide com componente monocítico. A gente teve, né, um paciente mês passado que era monocítica, tinha o FLT3 mutado, né? Tinha uma avaliação boa na escala, mas mesmo assim teve. A gente fez o 7+3, mas ela acabou falecendo, né? Com complicações infecciosas que o senhor também citou no nosso meio. Né? Eu acho que a infecção é um ponto principal, tá? É um ponto principal. Então, eu acho que, de fato, ela é quem determina muitas vezes a sobrevida do doente. Então, a gente precisa sempre melhorar, né, a nossa condução nesse aspecto. Você lembrou muito bem. Queria ouvir a Lindiane também. Lindiane, do período que você passou na enfermaria, qual é a sua visão disso tudo? Bom dia, professor. Eu queria parabenizar pela. Assim, Obrigado, Lindiane. na vivência que a gente teve na enfermaria, a gente viu principalmente essa parte dessas complicações infecciosas, quando não, a gente induz o paciente com leucemia mieloide aguda. E eu acho que essa questão dessa avaliação geriátrica, ela perpassa muito mais do que a idade. Como o senhor mencionou na aula, a gente lidar com a realidade aqui do Ceará, com alguns pacientes sendo tratados no interior do Ceará, e que se soma muitas fragilidades que não são só coisas inerentes da idade. Então, essa aplicabilidade da avaliação diagnóstica, até de uma forma mais precoce, avaliando individualmente, e a gente conseguindo indicar de uma forma mais efetiva o protocolo de indução e prevendo as complicações, é meio que a gente aprendesse a se adiantar em manejar alguma complicação. E eu queria perguntar ao senhor, assim, se quando a gente tem uma leucemia mieloide aguda, nesses pacientes que têm uma fragilidade a mais, que a gente indica o venetoclax com hora C em baixas doses, ou vidasa, né? E ele tem mutação do FLT3. A toxicidade desse inibidor do FLT3 junto com esse protocolo, ele induz mais, que soma mais toxicidade, não é isso? Soma mais toxicidade. Na verdade, como eu comentei, se tem mutação do FLT3, a prioridade aí é você usar um inibidor do FLT3, né? E, e aí, assim, muitas vezes o protocolo ideal é o 7+3 associado ao midostaurin, né? E resgatar com guilteritinib, às vezes isoladamente. Eu já cheguei a usar essa combinação em doente, essas três drogas, tá? A tolerância não é boa, tá? Mesmo em doente jovem, tá? Uma coisa que eu acho que é interessante é que muda, a gente tem que entender essas doenças, principalmente do perfil molecular, como algo dinâmico, tá? E aí eu vou dar dois exemplos aqui. Eu tenho uma mielodisplasia. Se eu tenho mutação do FLT3, ou mesmo do NPM1, isso não é mais mielodisplasia, pessoal. Isso já é uma mieloide aguda, tá? Então, se eu tenho uma mielodisplasia, e ela aparece mutação do FLT3, isso transformou, tá? Então é importante ter isso na cabeça. E isso ajuda a entender o raciocínio, né? O NPM1 é de tal maneira que é a nucleofosmina, e se ele tiver presente, independente do percentual de blasto, você já chama de mieloide aguda. Vocês devem ter visto isso nas classificações, né? Então, esse é um ponto.
A outra coisa que eu acho que é fundamental é você ter a possibilidade, no mundo ideal, de repetir, de reanalisar essas alterações, porque se você for ver, tudo é doença residual mensurável, não é só aquela citometria de fluxo, que é imunofenotipagem que a gente faz, mas você tem, tanto é que você tem, idealmente, o que a gente chama NGS Flow, né? Que é o Next Generation Sequence associado à citometria. E isso, de alguma forma, corrobora com o que eu estou dizendo, que a gente sabe que você pode ter essa doente que a gente fez, Vidasa, era uma doente, é um caso muito interessante, era uma M4 com eosinofilia, mas que tinha FLT3 TKD, quer dizer, tirosina domain, não era ITD. Mesmo assim, eu usei midostaurina na indução, uma doente do privado, e no 7+3 com midostaurina ela respondeu, mas como ela tinha Carras, eu levei ela para o transplante. Então, ela transplantou com um doador não aparentado. E, na ocasião, ela ficou sendo monitorada após o transplante com doença residual mensurável, que é uma coisa dificílima, né? Para você fazer tanto na mieloide aguda como na mielodisplasia. Mielodisplasia, então, é mais difícil ainda, tá? É algo bem mais complexo, porque você tem aí o NGS, né? E aí esse caso é interessante porque o FLT3 negativou, desapareceu completamente, tá? Ela usou na época, acho que usou uns 6 meses, mais ou menos, desapareceu. E aí, aí quando a gente associou anteriormente o venetoclax, ela começou a fazer citopenia, nós tiramos o veneto, tá? E aí ela acabou ficando só mesmo com azacitidina, e depois ela está em remissão até hoje, já tem mais de 5 anos isso. E o aprendizado que ficou para mim é que a tolerância é difícil, então responde a sua pergunta, tá? E que isso não é uma coisa estanque, tá? Não é uma coisa que não muda, tá? Então a gente precisa estar atento a isso e ter essa possibilidade de reavaliação, tá? Na mielodisplasia é muito de complexo, porque você, além de não ter padronização, até a padronização da mieloide aguda também é difícil. Recentemente a gente trabalhou nisso, a professora Maura, lá de Jaú, a gente encaminhou até para publicação, a padronização no Brasil. Muito importante que a doença residual mensurável na leucemia mieloide aguda, você possa utilizar o laboratório que fez inicialmente para ele poder comparar, porque é uma doença complexa como mieloide aguda, que tem vários espectros de apresentação, não é uma coisa padrão. Então, esse é um ponto. E no caso da mielodisplasia, você precisa muito de um acesso a um tratamento que chama a um exame que é o PCR, que chama digital, que é o Digital Droplet PCR, é o PCR, que é uma coisa que é extremamente restrita. Quem mais tem conhecimento disso é o grupo da Karolinska, da Escandinávia, de Estocolmo, né? E mesmo os outros europeus não têm tanto acesso e com tanto conhecimento. Inclusive, esse mês eu vou estar numa discussão exatamente sobre doença residual mensurável em mielodisplasia no Controvérsias, que vai ter em Berlim. Eu vou estar nessa discussão, que é muito mais complicado, porque a mielodisplasia envolve. A mielodisplasia, ela é uma doença diferente da mieloide aguda pela sua patogênese, né? E pela seu aspecto molecular e pela displasia que a mieloide aguda não tem, né? Então, ali é uma doença em transtorno. Então, é muito, muito mais complexo. Mas é essa linha de raciocínio mesmo, Indiane, tá? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma última pergunta, um comentário. Amanda, que está na enfermaria, quer fazer algum comentário?
Ver se a Amanda nos ouve. Professor. Oi, Amanda. Assim, o comentário que eu gostaria de fazer, acredito que seria mais complementando o que as meninas já falaram, né? Mais a nossa vivência da enfermaria. Os pacientes, é bem difícil, às vezes, avaliar até que ponto a idade ali vai ser o único determinante, né? São pacientes de contextos sociais bem diversos, né? E isso influencia bastante aí tanto no desfecho, né, como no tratamento. E uma dúvida que surgiu quando eu estava ouvindo a apresentação, nos casos seriam duas dúvidas, na verdade, não sei se daria tempo discutir, né, mas nos casos dos pacientes que acabaram não sendo elegíveis a tratamento intensivo, não por grandes comorbidades, mas por ser um paciente frágil no contexto da doença, né? Por ele ter perdido status, performance ali no contexto da doença. A gente iniciando um tratamento menos intensivo e ele ganhando status. Existe algum protocolo, algum estudo em relação a escalonar o tratamento, a mudar ali a abordagem? É uma boa pergunta. Na verdade, o que, assim, um doente, o que a gente tem na prática são doentes frágeis, né? Existe alguns protocolos de reabilitação desse doente, mas muito mais, se você tiver uma resposta a esse tratamento, mesmo menos intensivo, e você conseguir reabilitar esse doente, levar ele para o transplante, o que pode mudar a história natural dele é o transplante. Não é aquela quimioterapia mais agressiva, entende? Então, é o status da doença, né? E aí a capacidade de você levar ele para o transplante, porque quem pode curar é o transplante, né? A única opção curativa é o transplante. Entendi. Não é quimioterapia para um doente nessa condição. Mas o que existe, tem até alguns grupos americanos que fazem algo muito legal, que é reabilitação, por exemplo, fisioterápica. Você olha assim vários aspectos do doente. Você tem o aspecto psíquico, né, mental, da saúde mental e tudo, mas você tem a parte motora, como a atividade física, deambular, andar sozinho, fazer atividade, tomar banho só, comer com a própria mão, fazer algumas atividades sozinho. Então, às vezes, o fortalecimento muscular dessas pessoas e o ganho de massa chamada massa magra, né? Ele pode mudar aí a complexão física desse doente e tornar o indivíduo inelegível a um indivíduo elegível, tá? Isso é uma coisa que requer realmente uma equipe multidisciplinar, né? E uma visão mais ampla desse processo. E para nós aqui, a gente ainda está num estágio que é de convencimento das pessoas de que é possível, tá? Transplantar esses pacientes, tratar esses pacientes, e que a gente não pode simplesmente dizer, não, ele tem 60 anos, eu agora não vou mais fazer nada, entendeu? Então, acho que é essa a visão. Então, essa é a mensagem que fica. Eu queria agradecer a vocês, tá? Então, desejar um bom resto de semana. Cumprimentar aí a Chuad, Chuad, acho que residente aí de outro serviço, né, que está conosco. Não tive a oportunidade de Oi, é conhecer. Schwartz mesmo. Obrigada. Ok, bom dia. E desejar um bom resto de semana para vocês. Um abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até.